Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e nós estamos aqui, mais uma vez, para transmitirmos aquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical que fazemos sempre antes da apresentação do conteúdo doutrinário e com o objetivo de facilitar aos irmãos e àqueles que participam conosco dessa primeira parte o entendimento do assunto que será tratado daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical. E isso nós fazemos através dos vídeos que são enviados para nós aqui, para nós transmitirmos as respostas que são colocadas pelos irmãos para facilitar o entendimento da Escola Bíblica Dominical. E o nosso tema, nós continuamos trabalhando em cima do tema o preparo da igreja para o arrebatamento, e ainda estamos tratando deste assunto no livro de Apocalipse, porque a mensagem do Espírito Santo repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. A nossa base bíblica hoje está em Apocalipse capítulo 3, dos versos 1 ao verso 6, e também Mateus capítulo 13, verso 44. Estamos tratando aqui da carta à igreja de Sardes, juntamente com a parábola do tesouro escondido no campo. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: lendo Mateus capítulo 13, verso 44, o que você entende pelas expressões? Letra A, um tesouro escondido. Letra B, escondido num campo. Letra C, um homem achou. Então essa resposta nós teremos lá da Costa Rica. Quem vai nos responder é um pastor. Trata-se do pastor Olga Sanchez. Ele esteve aqui recentemente no Brasil, participou de seminário. Ele é pastor da igreja ali na cidade de Cañas. Cañas fica lá na Costa Rica. E nós vamos cumprimentar então o pastor Olga. Pastor Olga, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Seja muito bem-vindo. En nuestra escuela dominical de este día estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo que usted entiende en las siguientes expresiones? La primera expresión es un tesoro escondido. Bueno, entendemos que el tesoro escondido se refiere a la palabra de Dios. La segunda expresión es escondido en el campo. Bueno, el campo tiene aquí referencia al sistema religioso. Y la tercera expresión es un hombre halla. En el año 1517, Martín Lutero, por medio de la operación del Espíritu en su vida, tiene la oportunidad de encontrarse con la palabra de Dios, especialmente el texto que dice: el justo por la fe vivirá. Ahora, esta parábola sigue teniendo aplicaciones para nosotros. El tesoro escondido hoy sigue siendo la palabra de Dios, el campo hoy son los sistemas religiosos, y los hombres que encuentran hoy seríamos nosotros que por la operación del Espíritu tenemos la oportunidad de encontrar la palabra que se vuelve viva al ser revelada por el Espíritu de Dios. Bendiciones abundantes. Amém, pastor Olger, muito bem colocado na resposta. Realmente, aquela primeira expressão, o tesouro escondido, está relacionado à palavra que estava então ocultada aos olhos das pessoas e ela estava escondida lá nos conventos, nos mosteiros, nos interesses pessoais de uma religião. Então, na verdade, escondido num campo, esse campo era exatamente o campo do interesse religioso naqueles dias. Mas um homem achou e escondeu. E o pastor citou muito bem a data, aí de 1517, 31 de outubro, de 1517, quando ali um homem, achando a palavra, encontrando a palavra, se cumpriu ali essa profecia do Senhor Jesus, quando ele profetizou que um homem iria achar. Um homem achou e escondeu. Muito bem colocado, e ele foi exatamente no ponto básico ali desse achado que foi: o justo viverá pela fé. Muito bem colocado pelo pastor. E hoje nós somos realmente o resultado disso, dessa operação do Espírito Santo que nos leva a agora encontrar a palavra muito mais além do que aquele momento da reforma religiosa do século XVI, porque agora nós estamos encontrando a palavra revelada pelo Espírito Santo, estamos indo além da letra. Muito bem, obrigado, pastor Olga, pela sua participação lá de Costa Rica, da cidade de Cañas. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, a segunda pergunta, ela diz o seguinte: comparando Apocalipse capítulo 3, verso 2a, com Apocalipse 2, verso 24, o que confirmou os restantes de Tiatira em Sardes? Então quem vai nos dar essa resposta vai ser de lá da Rússia, e essa resposta vem da nossa irmã Ekaterina Milkevich.
a Ekaterina Michilkevich. Ela vai nos dar a resposta. Ela é da igreja ligada a nós, lá em Slavianki na Kubani, que é na região de Krasnodar, ao sul da Rússia. E o pastor ali é o pastor Konstantin Pomogaev, ligado a nós já há muitos anos. Irmã Caterina, muito prazer и muito bom recebê-la. A paz do Senhor Jesus, irmã. Мир Божий. Отвечая на вопрос второй, что утвердило верный остаток Фиатиры в Сардисе, хочется обратиться к книге Откровений, 2 главы, 24 стих, о том, что «Не наложу, Господь говорит, на вас иного бремени». В то время появляются разные учения. Вот тут говорится, что те, которые не знают так называемых глубин сатанинских, то есть эта церковь пребывала в учении, которое было насаждаемо апостолами, а те учения, которые возникли на то время, были для нее неинтересны. Церковь держалась истины, и это было для них подкреплением. Они знали, что их задача остаться верными до конца тому, что Господь насадил через апостолов, открыл, и быть верными до того момента, когда Господь придет забрать церковь. Также и в наше время сейчас Господь нас учит, чтобы то, что Он открыл, чтобы мы держались доктрин и учений, открытых Господом, и не увлекались никакими учениями, которые сейчас существуют в мире, потому что можно идти легче, можно выбрать путь проще, который предлагают другие церкви, но для нас благословением будет и безопасностью находиться в том учении, в том, чему учит нас Господь, и дождаться Господа, и не остаться на время великой скорби. Это и будет другим бременем для тех, кто не будут держаться Его учения, истинного учения до конца. Мир Божий всем. Amém, irmã? Foi esta realmente a confirmação, não é? Aquilo que confirmou os restantes que estavam em Tiatira foi a esperança deles de que aquela promessa feita pelo Senhor Jesus, ela iria se cumprir. Ele prometeu isso em Pérgamo, quando falou a respeito de vir contra eles e batalhar contra eles com a espada da boca do Senhor. Então, realmente, o que confirmou os remanescentes que estavam em Tiatira foi exatamente eles estarem firmados na palavra, na promessa do Senhor Jesus, e essa promessa se cumpre. E o próprio Senhor Jesus, ainda em Tiatira, reiterou essa promessa dizendo que sobre os fiéis que não tinham a doutrina de Tiatira, ele não poria outra carga. Muito bem colocado na resposta da irmã. Que Deus abençoe a sua participação, irmã. A paz do Senhor. Muito bem, irmãos, agora é a nossa terceira pergunta. E a terceira pergunta diz assim, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3a, o que caracterizou o comportamento da igreja em Sardes? Então nós vamos ver o que caracterizou o comportamento da igreja em Sardes, e quem vai nos responder é o Newton. O Newton é um irmão nosso, é um obreiro da nossa igreja, lá Newton Messias, da nossa igreja na capital do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Newton, a paz do Senhor, meu companheiro, muito bem-vindo. Queridos, a paz do Senhor, a minha contribuição para a BD a semana, a resposta à pergunta 3, que pergunta o que caracterizou o comportamento da igreja de Sardes, foi o encontro, a grande descoberta com a palavra. Isso ficou marcado historicamente por Martinho Lutero, quando fez a reforma protestante do século XVI. Os nossos amados irmãos remanescentes de Sardes, eles tiveram um comportamento de valorizar a palavra, ou seja, a doutrina. Quando eles ouviram o conselho do Senhor dizendo assim, lembra-te do que tens ouvido e guarda-o, fazendo valer o que está escrito no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 3, que diz assim, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Se cumprindo aqui em Sardes também, podemos dizer assim, a oração de Abacuque, do capítulo 3, verso 2, que diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Foi o que aconteceu aqui com os remanescentes de Sardes, quando o Senhor aconselhou, lembra-te do que tens ouvido e guarda-o. Eles ouviram e temeram por amor ao Senhor,
e guardou. E foi isso então que motivou o Senhor, podemos dizer assim, a resgatar a igreja profética, porque até então a igreja em Pérgamo e Tiatira foi meramente uma igreja histórica, mas aqui em Sardes tornando-se novamente uma igreja profética, porque eles valorizaram a doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Newton. O que marcou mesmo, né, aquele período de Sardes foi a palavra, ou seja, a descoberta da palavra, né? Porque era o tesouro, né? O tesouro que estava escondido. Em lugar da Bíblia estava a tradição religiosa. Então, na verdade, a Bíblia estava ocultada, né? É muito importante essas colocações feitas dos restantes ali de Sardes. E eles valorizaram, né, a palavra, a doutrina. Eles ouviram ali o conselho do Senhor e quando recomendou para eles para guardar o que tem. Guarda o que tens, né? O que tens recebido e ouvido, né? Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda. Muito bem colocado. Também na sua colocação, Newton, foi muito boa a referência ali, a expressão do profeta Abacuque, né? Ouvi a tua palavra e temi. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós ouvindo a palavra do Senhor, nós tememos ao Senhor, e quando nós tememos ao Senhor, nós guardamos a palavra dele no coração. Boa colocação também, você fez de Apocalipse 2,16, né? Quando o Senhor prometeu ali que, na verdade, ele iria cumprir aquela palavra em Sardes, né? Virei contra eles e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Muito bom, Newton, pela sua participação, foi muito boa a sua resposta, que Deus abençoe, muito obrigado. Muito bem, vamos agora à pergunta para crianças intermediárias e adolescentes. E essa pergunta, que vai ser dirigida a eles, nós vamos ter uma sequência aqui de respostas através dos vídeos. E depois dessa sequência, nós teremos aqui uma resposta que será dada por um grupo de crianças intermediárias e adolescentes presencialmente aqui no nosso estúdio hoje. Eles estarão aqui daqui a pouquinho para dar também uma resposta completa dessa pergunta que será feita. Mas vamos primeiro aos vídeos. E esses vídeos, primeiramente, a primeira resposta, ela vem de lado da Espanha. Quem vai responder é o Daniel. O Daniel Fonseca vai responder lá de Barcelona, vai responder em língua espanhola. E logo depois temos no Rio Grande do Sul a Ayla e a Heloísa, que são duas crianças. A Ayla vai estar segurando a Heloísa no colo. E lá da cidade de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, teremos a segunda resposta. A terceira, nós vamos ver um vídeo que vem de lá de Vila Valério, no norte do Espírito Santo, no norte do estado do Espírito Santo. É um grupo de classe de crianças, intermediários e adolescentes. Depois vamos daí para o Paraná. E lá no Paraná, na cidade de Curitiba, capital, ali teremos a classe de intermediários dando a quarta resposta. E, por fim, a quinta resposta de Santa Catarina. Quem vai nos dar essa resposta vai ser a Valentina Alves, que é uma criança da nossa igreja lá em Joinville. Vamos, então, às cinco respostas nos vídeos e, logo em seguida, vamos ter a resposta do nosso grupo de crianças, intermediários e adolescentes que estarão aqui presencialmente para dar a resposta também. A paz do Senhor Jesus a todos. Leyendo Mateo 13:44, que hace el hombre que halla el tesoro escondido en un campo. Ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A paz do Senhor Jesus a todos. Ayla e Heloísa, o que faz o homem que achou o tesouro escondido num campo? Ele vende o que ele tem e compra aquele campo. A paz do Senhor Jesus. Lendo Mateus capítulo 13, verso 44, o que fez o homem que achou o tesouro escondido num campo? Ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A paz do Senhor Jesus. Para criança, intermediária e adolescentes. Lendo Mateus capítulo 13, verso 44, o que faz o homem que achou o tesouro escondido num campo? Ele vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, no qual tinha o maior tesouro. A paz do Senhor Jesus a todos! Oi, eu sou Valentina, eu vou responder a pergunta das crianças. Ele vendeu tudo e comprou o campo,
vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Tchau, paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos aqui agora com o grupo de crianças, intermediários e adolescentes da nossa igreja de Coqueiral de Itaparica 1. Estão aqui presentes para responder também a pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. E a pergunta é a seguinte: lendo Mateus capítulo 13, verso 44, o que faz o homem que achou o tesouro escondido num campo? Ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Agora vamos ter a leitura do Mateus capítulo 13, verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos passar agora para a pergunta destinada ao grupo de acessibilidade. A primeira pergunta que vamos fazer agora para o grupo de acessibilidade é a pergunta destinada para as crianças intermediárias e adolescentes. Ou seja, lendo Mateus capítulo 13, verso 44, o que faz o homem que achou o tesouro escondido num campo? Quem vai nos dar a primeira resposta vai ser lá do estado da Paraíba, a Maria Emanuele, que é da classe de intermediários da cidade de Água Branca. E depois vamos para o estado de Goiás. E lá o Mike William, ele é jovem da nossa igreja de Valparaíso de Goiás, ele vai dar também uma resposta. Vamos às duas respostas em sequência. Maria Emanuele, em Mateus 13, 44, o que faz o homem que achou o tesouro escondido no campo? Então a resposta de Maria Emanuele nos diz: com alegria ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Mike, lendo Mateus capítulo 13, verso 44, o que faz o homem que achou o tesouro escondido no campo? Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Mike. Muito boa colocação, né? A resposta é muito bem colocada, que você acompanhou direitinho com o irmão que estava do seu lado, né? Acompanhando ali a resposta. Ele vai, né? Vende tudo quanto tem, tudo o que tem e compra aquele campo. Muito bem colocado ali na resposta que você acompanhou, pôde ler junto com ele. Isso é muito bom. E também a Maria Emanuele, ali com aquela resposta ali pendurada nela, né? A resposta dela escrita ali, né? Com alegria ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Muito boa, Maria Emanuele, a resposta que você apresentou aí diante da pergunta que a mamãe fez. Ótimo a sua participação, que Deus abençoe. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, nós não terminamos ainda porque temos agora a parte final, que é a apresentação das nossas crianças da primeira classe da igreja, ou seja, aquela classe de 0 a 3 anos de idade, em outras palavras, a classe dos bebês da igreja, incluindo também as mães gestantes, né, as irmãs gestantes. E o nosso primeiro bebê que vai apresentar aqui hoje vai ser lá do estado da Bahia, é o Noah Carvalho. Ele é da igreja de Teixeira de Freitas e ele é muito desenvolvido, aliás, parece até um pregador da palavra, né? Ele vai nos dar a primeira manifestação ali da resposta dele e depois o segundo bebê vai ser do estado de Minas Gerais, quando ali nós temos o Emanuel Bastos, que ele é da igreja de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, também vai nos falar hoje sobre a pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Vamos ouvir então. A paz, eu sou louco nas crianças. Noah, lendo Mateus 13, 44, o que faz o homem que achou um tesouro escondido no campo? Ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele ficou todo feliz e eu sou um tesouro. Não vou amar. Assim tem Jesus para nós.
Lavando de tudo. A paz de Jesus, tchau. Emanuel, lendo Mateus 13:44, o que fez o homem que achou um tesouro escondido no campo? Teve um homem que achou um tesouro escondido, e esse tesouro é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E o homem guardou a palavra de Deus no coração. A paz do Senhor Amém. Amém, Emanuel. Muito bem colocado a sua resposta e acompanhando com as palavras com aí a sua mamãe, né? Que naturalmente esse tesouro, ele é a Bíblia. Essa Bíblia que estava aí na sua mão, que você pôs a mão por cima aí da sua Bíblia, né? Que coisa maravilhosa isso. E a Bíblia é a palavra de Deus, né? É exatamente isso. E você pôde confirmar isso, essa confirmação com o seu olhar, a sua maneira de olhar, você confirmou que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E o homem guarda essa Bíblia exatamente no coração, muito bem colocado pela mamãe aí, e você acompanhando a resposta, Emanuel Bastos. Que maravilha a sua participação hoje, viu? Glória a Jesus. E a sua confirmação no final, da paz do Senhor Jesus, aí na sua linguagem ainda, né? Tão infante, né? Tão balbuciante, né? Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Vamos então também àquela pergunta que foi feita ao Noah. Noah, que bem colocado, né? Aí com a legenda, muito bem colocada a sua resposta, a sua participação, o seu palavreado muito bem pronunciado, né? Que o homem, ele vai e vende tudo quanto o que tem e ele compra aquele campo. E é interessante você falar com seus gestinhos, né? Você usar os gestos aí. E o detalhe é que esse homem ficou feliz, não é? Ele ficou feliz porque ele achou o tesouro e não se importou com mais nada. Assim também é Jesus para nós, não é? O Noah, é interessante. Jesus é o mais importante de tudo mesmo. Que Deus te abençoe grandemente por essa palavra tão completa nessa resposta que você deu aí com as suas próprias palavras. Que maravilha, glória a Jesus. Amém, irmãos? Assim chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, da primeira parte da Escola Bíblica Dominical, e nós daqui a pouco iremos transmitir a Escola Bíblica, o conteúdo doutrinário, né, da Escola Bíblica, e toda a doutrina, todo o ensino será transmitido, e você pode permanecer no canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata, e daqui a pouco estaremos lá para darmos continuidade ao estudo da Escola Bíblica de hoje. Até lá então, que Deus abençoe, a paz do Senhor.